o Léo investiu R$200 mil naquela empresa, ou seja, o risco maior é o risco dele neste momento, né? Que é o risco financeiro, da ideia de tudo ali que ele está colocando naquele projeto. E ainda assim, o Lucas vai entrar naquela sociedade sem ter aportado nenhum dinheiro inicial e ainda assim bloqueando no sentido, travando ou podendo engessar a governança ou poder de mando daquela empresa. Olha só, porque a gente tem que pensar que numa sociedade nós temos igual um casamento. A gente casa, mas claro que se você tiver muitos bens e você quiser fazer um pacto antinupcial pensando em ninguém casa, pensando em divorciar, assim como ninguém abre uma sociedade pensando em terminar, mas isso pode acontecer. Então a gente tem que pensar em algumas questões, né? E uma das questões é que 50% a gente tem uma governança muito mais complexa, porque tudo vai depender dos dois para deliberar dentro dessa sociedade. Então aqui vão algumas sugestões minhas para o caso do Léo e do Lucas e possivelmente para o seu caso ou o caso do seu cliente. O primeiro ponto é que o Léo não doe efetivamente essa participação para o Lucas, e sim, ele empreste esse dinheiro. Então a gente pode fazer inclusive um contrato de empréstimo entre eles, falando que em determinado prazo, quando a empresa começar a dar resultado, que ele vai utilizar a parte daquele lucro que será distribuído para a empresa para pagar o Léo daquele 100 mil que foram emprestados para ele para integralizar o capital social. Até porque nós estamos falando de uma sociedade limitada e a gente não pode colocar no contrato social, por exemplo, que o Léo investiu dinheiro e que o Lucas investiu com serviços. Isso é vedado pela lei. Então, nas sociedades limitadas, nós precisamos colocar o investimento, a integralização do capital precisa ser com bens ou dinheiro, né? Não importa, mas não pode ser com serviços. Isso é vedado. Então, a primeira sugestão é justamente essa, que Léo empreste 100 mil, empreste esse valor a Lucas, e nós formalizamos isso num contrato particular para trazer uma segurança jurídica para aquela operação, e nem que a gente condicione esse pagamento ao resultado da empresa futuramente, mas que realmente seja feito um empréstimo. A segunda sugestão é que na hora de elaborarmos o contrato social, ao invés de colocarmos que Léo tem 50% da empresa e Lucas tem 50% da empresa, nós colocamos em relação à subscrição e à integralização do capital uma forma que represente melhor a realidade. Como assim, Bruna? O que é subscrição? O que é integralização? Se você abrir ou se você for ler qualquer contrato social, vai ter uma cláusula específica que fala em relação ao investimento que os sócios fizeram naquela empresa, quantas cotas eles terão referente àquele investimento. Lá você vai ver uma escrita assim, aqui no caso vamos transferir para o nosso caso concreto. Léo subscreveu e integralizou 100 mil reais. Subscrever aqui significa prometer. Então, Léo prometeu 100 mil reais, e integralizar significa que efetivamente pagou. Então, Léo prometeu e pagou 100 mil reais para a empresa a título de integralização deste capital social. O Léo, ele pode subscrever, assim como o Lucas subscrever e integralizar futuramente. Então, como é que poderia ficar esse capital social? A gente coloca que o capital social dessa empresa seria os 200 mil reais mesmo, que Léo subscreveu, prometeu e integralizou os 100 mil, que era a parte dele, e que o Lucas, por exemplo, ele subscreveu, ou seja, ele prometeu mais 100 mil, só que ele vai integralizar conforme o prazo que as partes pactuarem. Por que isso é importante, Bruna? Representar a realidade, porque é a realidade, porque ele ainda não integralizou, ele não tem aquele dinheiro para integralizar. Por que é importante? É importante, representamos a realidade no contrato social, tem um mecanismo que a gente pode melhorar aí caso aconteça algum problema. Qual que é esse mecanismo? Caso o Lucas não pague ou não tenha esse dinheiro para pagar, o Léo poderá retirá-lo da sociedade de forma extrajudicial, sem precisar de grandes formalidades para isso, notificando ele para que seja constituída a mora, para que ele pague o valor devido em determinado prazo. Caso ele não pague, ele pode ser retirado dessa companhia.